ainda na mesma linha que estamos seguindo aqui, eu queria colocar uma questão que foi levantada pela Graziele Maguede, ou Léo, se um dos dois souber, quiser responder, que ela colocou aqui uma questão que eu achei interessante. Se alguém, um analista estudioso egípcio, suspeitava de um golpe, ela está se referindo à revolta, né, 2011 passa tá aí, durante os acontecimentos. Se isso foi previsto, né, o que eu estou entendendo, a pergunta, Graziele, é essa. Ou isso eclodiu. Né? Eu vou entrar na pergunta dela antes de passar a bola pelo seguinte, lembrando aqui do Brasil, fazendo eu mesmo, por minha própria conta e risco, uma comparação, eu sempre cito isso, o Maguede, o Léo sabe disso também, o Maguede vai lembrar do nosso encontro que a gente teve em julho, que em 2012 eu estava num grupo de pessoal de filosofia política e foi dito, foi soltado, soltou-se que um golpe estava chegando aqui no Brasil, a palavra foi essa, nos moldes muito parecidos com o que ocorrera meses antes no Paraguai, com o Lugo, que foi um ruíço político, foi uma espécie de impeachment. Só que na época, veja só, isso não quer dizer que fosse um estudioso prevendo. Talvez, não sei se foi uma intuição e tal, e um ano depois a gente viu acontecer aqui o junho de 2013, né, que foram aquelas manifestações de rua que acabaram guinando, né? Várias pessoas que estudam isso aqui acabou guinando para a direita e culminou no golpe dado em Dilma Rousseff e tal. Eu não sei se alguém, o ocorrido lá, o Magdi... Na verdade, não. Havia um estudioso e economista egípcio da Universidade Americana do Cairo, chamado Dr. Galal Amin. Ele tem um livro bastante clássico, um par de livros muito importantes, um chamado O que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Egito desde 1945 até hoje. E tem um outro livro que ele escreveu depois das revoltas de 2011, escrevendo o Egito depois do Mubarak, o Egito pós-Mubarak. E ele justamente tentava, neste último livro, no primeiro livro explicava, de certa maneira, o que eu chamo o projeto de sabotagem da democracia brasileira. Eu acho que o catálogo está no primeiro livro. E no segundo livro, ele vai trazer para a gente essa pergunta que Graziele fez. Isso que aconteceu em 2011 era, não chamaria golpe, mas é um processo controlado por outras forças externas ao país, ou foi um processo popular espontâneo? E ele falou que para fazer isso ele fazia uma equação bem economista, de tentar colocar os atores internacionais e os atores internos e tentar fazer peso matemático entre qual que pesava mais no processo. Eu diria, como uma pessoa que testemunhou o processo, que, primeiro, a palavra golpe não é bem aplicável à situação egípcia, porque não há um regime democrático que foi interrompido como na situação brasileira. Você está à frente do mesmo regime político, com certas mudanças para manter o poder. Agora, eu acho que hoje, depois de muitos anos, eu acho que o processo foi espontâneo, líquido, como um rio que vai derramando, e, de certa maneira, houve uma reação da elite regional e a elite internacional para tentar controlar o processo, porque eles parecia um processo. Eu lembro muito bem na situação naquela época que parecia que você está vivendo, parecia como aquele homem que vive aquilo que vai comer ao dia seguinte. Então, não havia um projeto, um planejamento nas gavetas daquilo que tem que ser feito daqui a 5 anos ou 2 anos. Não havia um plano futuro. Se vivia aquilo que vai acontecer dia a dia e podia estabelecer um plano como aquilo que vai acontecer. Claro, o
tem vários atores nesta cena. Agora, o que aconteceu no Brasil, se é um golpe, não é bem a palavra golpe no processo jurídico, tecnocrático, burguês, mas é um golpe a partir da análise e da abordagem marxista, o neomarxista, da cena. Por que um golpe? Porque parecia que eles se usaram certas técnicas de guerra não convencional, usaram certas estratégias que aplicaram no Oriente Médio, e eu acho que aqui tem um papel muito importante a inteligência israelense, teve um papel muito importante no cenário do golpe. Eu acho que estavam preparando o caminho um pouco antes, não é por acaso a expulsão do embaixador de Israel um ano antes do golpe, e depois a celebração da volta do embaixador um ano depois, logo depois do golpe, uma semana depois do golpe parlamentar, na Câmara de Representantes. A presença da bandeira de Israel em todas as manifestações de Bolsonaro e de apoio a Bolsonaro está muito evidente. Não é por coincidência também que essa relação estreita muito forte entre Bolsonaro e os seus filhos e a inteligência israelense. Então, eu acho que isso é um cenário para considerar. Agora, eu acho que essas próprias forças que apoiaram o Brasil, apoiaram aquele Brasil de Bolsonaro, eu acho que hoje vão começar a reformular seus planos, porque Lula, de verdade, deu um caminho para libertar-se desses planos estratégicos sombrios, golpistas. Então, eu acho que a pergunta que aconteceu foi um golpe? Não. Contundentemente, não. O que aconteceu no Brasil foi golpe, sim. Agora, temos que ter muito cuidado na análise internacional entre o mundo árabe e Brasil dos chamados falsos amigos. Nós temos na linguística, na lexicografia, um termo que nós chamamos falsos cognatos, ou falsos amigos. São duas formas que parecem as mesmas, mas quando você entra no uso e no significado, tem dois significados totalmente diferentes, e dois sentidos totalmente diferentes, apesar. Então, cuidado, porque na hora de analisar as formas parecidas entre o Oriente Médio e o Brasil, temos que entrar em duas questões: a história da forma e seu uso, sua manipulação no cenário geopolítico. Porque não esquecemos, Brasil e Egito são parecidos em muitas questões no cenário internacional e no cenário cultural. Temos certa história em comum, de certa maneira, a partir da herança árabe no Brasil, a partir da Península Ibérica, mas temos também muitas questões diferentes historicamente. E também muito importante entender que o Egito está num cenário geopolítico totalmente diferente da situação brasileira. Agora, eu não vejo a situação tão escura no Brasil. Eu vejo que o Brasil conseguiu resgatar e sobreviver do cenário do golpe. A vitória de Lula não é a vitória de Lula, mas é a vitória dos movimentos democráticos, dos movimentos, e não chamaria só de esquerda, dos movimentos mesmo democráticos, tanto até do centro-direita e da esquerda. Então, esse imaginário novo, a gente tem que usar e investir para acabar com o golpe de vez. Bom, até aqui paro e escuto vocês. Imagina, professor Magri, muito grato a explicação que você deu, inclusive. No meu caso, ela é importantíssima,
porque a impressão que eu tinha estudando os casos, né, eu nunca estive no Egito, nunca estive na Síria, nunca estive na Tunísia, inclusive eu pretendo ir ao Egito, né, e gostaria muito de encontrá-lo lá quando eu for. Já bem-vindo. Mas de que não realmente é o que você disse, que não foi um golpe. Há uma diferença muito grande, porque se a gente for analisar métodos e formas, por exemplo, né, qual é a tendência nossa aqui? Digamos, a gente vive uma realidade aqui do Brasil. A pessoa pega, ocorreu lá as chamadas pelo Facebook, vamos nos encontrar na praça, vamos derrubar o governo e tal. E a tendência é achar que tudo isso é igual. Não é igual. O caso de Dilma Rousseff, por exemplo, né? O Léo, inclusive, tem um olhar sobre isso, que ele faz uma análise, inclusive, econômica do problema, né? Um estudo de caso sobre isso. A Dilma Rousseff ela foi retirada do poder. Foi um golpe usando lawfare, usando desidratação sociopolítica de rua, não vai ter Copa. Teve uma série de acontecimentos que confluíram ali, a Lava Jato, né, a luta contra a corrupção. Juntou-se uma série de táticas, estratégias práticas que acabaram favorecendo aquele 2016, a votação daquele impeachment, quando as ruas já estavam lotadas de gente, né? Inclusive se apropriando. Hoje teve o Jogo do Brasil, pessoas se apropriando dos símbolos, né? Que isso é a camisa da CBF, da Seleção Brasileira, como se isso fosse o significado do patriotismo, né? Isso foi usado como uma bandeira muito forte, né? Muito forte, né? Assim, o patriota que quer o bem do Brasil é o que usa a camisa e é o que não quer esse governo, no caso do Dilma, PT, e o Lula depois, que foi afastado com uma continuidade para 2018. A gente viu o que aconteceu aí, né? Inclusive é um motivo de grande alegria nossa hoje. O Lula voltou, né, nas urnas.